E aí pessoal, tudo bem? Estão gostando do curso? Agora eu vou mostrar para vocês algumas induções. As induções são muito importantes porque é a partir dela que você quebra o padrão da pessoa e faz com que a pessoa comece a entrar no transe e ela comece a futuramente a aceitar as tuas sugestões. Então as induções são extremamente importantes. É o momento que a gente quebra o padrão das pessoas. Dando uma sequência para vocês se lembrarem, a gente começou com o pré-talk perguntando, tirando dúvidas. Depois nós fizemos os convincers, que são aqueles exercícios que a gente mostrou já do dedo magnético, das mãos coladas. Aí você vai dizer o seguinte, depois que você calibrou a pessoa, que você viu, escolheu aquela pessoa que você acha que é a correta, aquela que vai dar certo, você vai fazer o seguinte, você vai fazer a indução. Então você vai conversar com o Pedro, por exemplo, e você vai fazer o seguinte. Os primeiros comandos que a gente chama, que são os embutidos, são os Yes Set. O que significa Yes Set? Significa que tudo que você for falando, ele tem que ir fazendo. Mas ele não percebe que você está dando uma ordem para ele. E quando ele vai aceitando, ele vai se sugestionando cada vez mais a aceitar as suas sugestões. Por exemplo, Pedro, solta suas mãos, por favor. Junta seus pés. Isso, fica bem relaxado. Olha para mim aqui. Deixa esse braço solto, mão solta. Quantos comandos eu dei? Pelo menos 5. Vou repetir. Pedro, solte suas mãos, ele soltou. Pedro, junte seus pés, ele juntou. Pedro, vire para mim, ele virou. Pedro, olhe para mim agora, 4 comandos. São comandos que a gente chama de Yes Set. Depois desse Yes Set, você vai falar para a pessoa que você está hipnotizando o seguinte. Pedro, você gostaria de ser hipnotizado? Sim. Sim? Ótimo. A pergunta é o contrato hipnótico. Você gostaria de ser hipnotizado? Sim. Agora, na continuação do contrato hipnótico, você vai falar o seguinte para ele. Pedro, basta você seguir as minhas orientações e você querer passar pelo processo. Se você seguir e querer, nós vamos fazer uma experiência muito legal, muito divertida e você vai gostar muito, porque é muito legal ser hipnotizado. Tudo bem? Sim. Tá bom. Você gostaria de ser hipnotizado rápido ou lentamente? Rápido. Rápido. Ele respondeu rápido, vocês perceberam? Então, a hipnose, quando ele responde rápido, eu vou fazer em câmera lenta. Uma pessoa escolheu rápido, por exemplo. Quando ela escolhe rápido, você vai falar para ela assim, desse jeito. Então, olha aqui para esse dedo aqui, ó. Durma. E põe para cá. Rapidamente. Não dá tempo de pensar. Eu vou repetir em câmera lenta. Olha para esse dedo aqui. Durma. Olha o movimento. Olha para o dedo. Olha. Eu avisei em que momento eu iria dizer durma? Não. Então olha para esse dedo, olha o braço, dá um totozinho para baixo no peito, no ombro e durma. E puxa a cabeça com cuidado e põe aqui. A pessoa já está nesse momento, o Pedro não, porque eu estou fazendo câmera lenta e estou conversando. Mas ele já fica molinho, ó. Mas o Pedro, nesse momento, ele é o modelo. Mas quando a pessoa cai com a cabeça aqui, como ele caiu, a pessoa já está acontecendo alguma coisa com ela que ela não sabe o que é. Uma segunda indução muito legal, que você não vai repetir se você tiver 3 pessoas, fazendo para 3 pessoas, por exemplo. Se vai fazendo para uma pessoa só, não tem problema. Ele disse que queria uma indução rápida. Então você pega um lápis, por exemplo, qualquer objeto, e você vai falar para a pessoa assim, segura aqui, Pedro. Isso, e dorme. Bem dormido, bem dormido, bem dormido. Ok? É a quebra de padrão. Qual é a quebra de padrão? O Pedro está rindo. Por que o Pedro está rindo? Porque ele não esperava isso. Não é? Não é engraçado? A pessoa acha que vai... O correto seria o quê? Segurar o lápis. Na cabeça dele, ele pensa assim, vou segurar o lápis. Mas como ele não segura e eu dou o comando de durma, ele tem um buraco na mente dele. A mente dele gera um buraco. Fala, o que está acontecendo? E é nesse momento que quebra o padrão, que você vai continuar depois fazendo o aprofundamento. Tá certo, gente? Então essas 2 técnicas são induções rápidas. Tem gente que gosta de indução lenta. Tem gente que vai falar assim, eu prefiro ser hipnotizada lentamente. Então você vai ensinar essa técnica da lentamente. Uma delas é o falso aperto de mão de Dave Elman. Você vai chegar para a pessoa e vai falar assim, você gostaria de ser hipnotizada agora? Sim? Lentamente? Dá a mão para mim. Isso, você passa pela mão da pessoa e pede para ela olhar aqui. Eu vou repetir, olha. Ele está achando, também tem a quebra de padrão, ele está achando que eu vou cumprimentar ele, mas olha o que eu faço. Eu passo direto. Você vai passar direto, segurar aqui nessa mão dele aqui assim, e já virar o braço dele mais alto do que os olhos, nessa altura assim, para ter cansaço ocular, e pedir para ele fixar um ponto aqui. Quando ele fixar um ponto aqui, você vai falar para a pessoa o seguinte, olhe firmemente para qualquer um desses pontos que você escolheu na palma da sua mão,
E a qualquer momento, aí você vai gerar expectativa, ó. E a qualquer momento eu vou tocar essa mão na sua testa, você vai fechar os olhos e relaxar profundamente. Isso. Continua olhando, durma. Isso, aí a pessoa vem e relaxa, ok? Essa é a técnica, uma das técnicas lentas. É a seguinte, essa técnica se chama catalepsia e depois da catalepsia você vai fazer a indução. Vamos lá então. Então você vai cumprimentar a pessoa. Tudo bem? Você quer ser hipnotizado lentamente? Ok. Então se concentra na sua mão. Isso. Você dá um toque aqui, 2 toques aqui, 3 toques aqui. Aí você vem na mão dela e você escorre. Percebe se o braço dela vai estar duro, porque normalmente o braço fica duro. E você tira a mão e a pessoa continua com a mão assim. Quando ela continua com a mão assim, rapidamente você fala para ela isso, agora fixa o seu olhar no seu dedão. Ok? Fixa o seu olhar no seu dedão. Se a pessoa tiver medo de ser hipnotizada, você vai fazer o seguinte. Toda vez que eu levantar essa mão, você vai ficando cada vez mais com vontade de ser hipnotizado. Quando eu baixar essa mão, você vai ficando na sua zona de segurança, mas você vai querer cada vez mais que essa mão suba. Então, eu vou subindo essa mão lentamente. Conforme essa mão vai subindo, você vai ficando cada vez mais relaxado, mais e mais relaxado. E a qualquer momento, igual aquela outra técnica, quando essa mão tocar a sua testa, veja que o olho dele já está cansado. Por quê? Porque fica incomodando, dá um incômodo na visão. Então a pessoa acha que, nossa, ele está me hipnotizando, meu olho está fechando. E aí você dá o durma, e deixa a pessoa nessa posição, ok? Ela vai ficar aqui relaxada. Certo? Entenderam? É isso, gente. Então, mais uma técnica de indução para vocês. Obrigado, Pedrão. Pedrão tá firme aí? Pedrão tá meio molão, mas ele conhece as técnicas, ele sabe, ele serviu só de modelo aqui. Faça isso com as pessoas, estude essas duas técnicas, tanto a técnica da caneta quanto a outra técnica de você fazer indução rápida ou indução lenta, e faça com que a pessoa escolha se ela quer uma indução rápida ou se ela quer uma indução lenta. Até o próximo vídeo. Obrigado, Pedrão.